nos está reservada no céu, Senhor. Louvamos a Ti, Deus, hoje e eternamente. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, ainda de pé nós vamos abrir a nossa Bíblia. Fiquemos todos de pé nesse momento e abramos a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, nós vamos fazer uma leitura dos versículos 28 a 35. Versículos 28 a 35 de Lucas, capítulo 1. Vocês estão comigo? Diz assim o texto sagrado: E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Senhor, muito obrigado por esta manhã, obrigado por tua palavra. Pedimos que ela esteja em tuas mãos, Senhor, para a nossa edificação, para a nossa santificação, mas que ela esteja em nossas mãos para, por meio dela, oferecermos o nosso culto, o nosso louvor, louvor que te é devido a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Assentai-vos, meus irmãos. Nós estamos, a partir desse momento, nos voltando, como sempre fazemos nesta época, para tratar de temas relativos à natividade do Senhor Jesus. Eu me recordo que no ano passado, voltando para dezembro de 2019, não é? Como nós sabemos tão pouco sobre o futuro, não é? Em dezembro de 2019, nós estávamos ainda muito mal informados, e se tínhamos alguma informação naquele período sobre todos os fatos que começariam a se desencadear a partir de março deste ano, né? Como nós sabemos muito pouco sobre o futuro. Bem, mas foi lá em dezembro de 2019 que nós tratamos sobre aquilo que o Antigo Testamento predisse a respeito dos fatos da natividade de Jesus. Eu me recordo que passei aqui pelo menos uma meia dúzia de domingos debruçado com os meus irmãos sobre esse tema. Hoje nós vamos ver se aumentamos um pouco o nível da nossa abordagem da natividade e vamos ver se nós sondamos aquilo que está para além dos fatos. Vamos ver se, apegados à revelação, conseguimos ir até aos meandros e às decisões divinas, fundamentais e eternas, que estão envolvidas com a encarnação, com o envio do Verbo, do eterno Filho de Deus. É basicamente sobre isso que nós vamos tratar a partir de hoje, até ali o período do Natal, não é?
até o período, até a véspera de Natal, em nosso costumeiro culto natalino. Hoje nós vamos tratar sobre a união das duas naturezas na encarnação. Vamos tratar a respeito disso. A união das duas naturezas na encarnação de Jesus Cristo. Entendemos? Então eu quero que vocês me acompanhem a partir desse momento. Uma das doutrinas, meus irmãos, que eu diria mais centrais e ao mesmo tempo mais indispensáveis da fé cristã é a doutrina da dupla natureza de Jesus Cristo. Por meio dessa doutrina, quer-se dizer que o Filho eterno de Deus, uma das pessoas da Trindade Santa, adquiriu na encarnação uma verdadeira humanidade, uma verdadeira natureza humana. Desse modo, ele que é verdadeiro Deus em sua natureza eterna e imutável, na encarnação veio a possuir duas naturezas, a divina e a humana, tornando-se também verdadeiro homem. Essa realidade das duas naturezas continua e continuará, inclusive pelas eras eternas, como um mistério da fé cristã, que, embora possa ser discernido em proposições inteligíveis, jamais poderá ser perscrutado, digamos, conhecido em seus meandros. Então, eu já digo para os meus irmãos que nós estamos, digamos, adentrando em um solo sagrado. E quando nós estamos adentrando em um solo sagrado, convém retirar as sandálias, não é? Convém retirar as sandálias e lidar com o tema com muita humildade, entendendo que nós só podemos ir até o ponto em que a Bíblia nos conduz. E quando a Bíblia parar, convém que nós paremos com ela. Muito bem. Apesar de tudo isso, apesar deste mistério que envolve a dupla natureza do Redentor, não é difícil constatar a união das duas naturezas no ente Jesus Cristo a partir de uma verificação, não é, detida, consciente, séria, que leva a sério o texto também das Sagradas Escrituras, não é? Então, nós temos a princípio dois textos paulinos que estão em Romanos que eu gostaria de verificar com os meus irmãos. O primeiro deles é Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4. Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4. Texto que diz assim, me acompanhem. Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4, com respeito a seu filho. Paulo vem dizendo que o Evangelho é com respeito, o Evangelho que foi prometido pelos profetas na Escritura Sagrada, é com respeito, tem como teor a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, observem aqui comigo, não é? Paulo se refere a Jesus Cristo nosso Senhor, em sua natureza humana, dizendo que ele, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, não tem dúvida que Paulo está falando aqui da natureza humana do Redentor. Segundo a carne, ele veio da descendência de Davi. E em sua natureza divina, Paulo afirma que ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Veja que o contraste na passagem entre as duas naturezas é evidente. A palavra carne aqui significa não corpo,
como ocorre em outros lugares, mas nesse contexto significa natureza humana. Então, segundo a natureza humana, o Senhor Jesus veio da descendência de Davi, mas por outro lado, quando se diz que Jesus foi designado Filho de Deus, quer se dizer com isso que ele foi não feito Filho de Deus, mas declarado, anunciado publicamente, por meio da ressurreição dos mortos, Filho de Deus. Então, o que nós temos desta passagem? Uma afirmação categórica da dupla natureza de Jesus. Ele é, segundo a carne, da descendência de Davi. Segundo a sua divindade, o Filho eterno de Deus. Coisa semelhante, e talvez ainda mais clara, ocorre em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 5, diz o seguinte. Eu estou em Romanos capítulo 9, versículo 5. O texto diz assim, deles, quer dizer, dos judeus, né? Dos israelitas, são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Coisa maravilhosa esse texto. Observemos aqui, mais uma vez, que o apóstolo fala a respeito da natureza humana de Jesus, dizendo que ele descende dos judeus descende o Cristo segundo a carne, ao mesmo tempo em que Paulo, na passagem, afirma que ele é sobre todos, isso significa, ele é superior a tudo e a todos. E diz mais, diz que ele é Deus bendito para todos sempre. Ele é o Deus eterno. Então, num versículo muito curto, o apóstolo afirma de maneira muito clara também a dupla natureza do Redentor. Segundo a carne, ele descende dos judeus. Segundo a sua divindade, ele é sobre todos, superior a tudo, superior a todos e Deus bendito para sempre. Ele é Deus eterno. Ele é Deus eterno. Eu quero ainda esclarecer que a palavra carne, tanto em Romanos capítulo 1, como em Romanos capítulo 9, não pode ser traduzida, eu repito isso, simplesmente como corpo, como ocorre em outras passagens. Aqui a palavra significa realmente natureza humana, do modo como João afirma no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que o verbo se fez o quê? O verbo se fez carne. É claro que João não está dizendo simplesmente que o verbo se fez corpo, ou assumiu parcialmente algum tipo de figura humana. O que João está dizendo é que o verbo se fez carne. Então, carne em João capítulo 1, versículo 14, significa natureza humana. E dessa maneira também nós devemos ler os textos de Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4 e Romanos capítulo 9, versículo 5. Agora, quero que você volte comigo o pensamento para esse texto conhecido de todos nós, não é? E que está em João, capítulo 1, versículo 14, quando João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que João está querendo dizer? Olha, João está querendo dizer que aquele verbo eterno, que no capítulo 1, versículo 1, ele disse que era Deus e que estava com Deus. Este verbo, lá no versículo 14, o verbo eterno, que era Deus e que estava com Deus desde todas as eras eternas, ele mesmo assumiu tão verdadeira humanidade quanto verdadeira era a divindade que ele possuía. Quero saber se está claro isso para os meus irmãos, sim ou não. Então nós temos em vários lugares uma afirmação bastante clara a respeito da dupla natureza do Salvador. Esse texto joanino, eu estou pensando ainda em João capítulo 1, versículo 14, ele foi, sem sombra de dúvida, talvez a passagem fundamental
para aquilo que a igreja primitiva decidiu nos séculos 4 e 5 a respeito da divindade de Jesus e da dupla natureza, eu diria, do relacionamento das duas naturezas no único ente Jesus Cristo. Esta passagem de João 1,14, eu repito, foi fundamental para as reflexões da igreja primitiva, sobretudo no Oriente, a respeito desses temas fundamentais. Eu quero, por exemplo, destacar para os meus irmãos aqui um excerto do Credo de Nicéia, que foi construído em 325. Preste atenção, tudo com base, eu diria, sobretudo, em João capítulo 1, versículo 14. Os pais disseram o seguinte: cremos em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado pelo Pai, unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual foram feitas todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu, se encarnou e se fez homem e sofreu e ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e novamente deve vir para julgar os vivos e os mortos. Perceba como os pais afirmam a dupla natureza de Jesus Cristo lá naquele concílio importante de 325 em Nicéia. Em Calcedônia, um concílio que aconteceu em 451, meados do século V, portanto, não é? Os pais disseram o seguinte: fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade, antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade, por nós e para nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus. Preste atenção nisso. Esta palavra, Mãe de Deus, ela quando foi usada em 451, ela não pretendia discorrer sobre o valor de Maria na piedade cristã. O que estava em jogo aqui não era exatamente Maria como medianeira ou uma forma de exaltação da pessoa de Maria. Quando se diz aqui em 451 que Maria era a mãe de Deus, estava querendo dizer simplesmente que quando Maria concebeu no ventre de Maria, o Espírito de Deus, de forma poderosa, misteriosa, miraculosa, uniu as duas naturezas, a divina e a humana, no ente Jesus concebido no ventre da Virgem. E é por isso que se pode dizer que Maria era Mãe de Deus. Então, só posteriormente, na medida em que a Idade Média foi avançando, é que esta palavra ganhou um sentido distorcido, né? E passou a ser, digamos, uma fonte de exaltação da pessoa de Maria. Mas isso não está presente na Declaração de Calcedônia de 451, que deve ser recebida por nós como, de fato, uma expressão da revelação que nós recebemos na Palavra de Deus. Os meus irmãos estão me entendendo, sim ou não, gente? Então, a respeito das duas naturezas, em síntese, eu quero colocar o seguinte a título de introdução. A Bíblia diz que Jesus Cristo, o nosso Jesus, o único ente Jesus que Deus nos deu, sendo na essência divino,
por toda a eternidade e de modo imutável, recebeu uma natureza humana na encarnação. E a partir daí, e de uma vez por todas, é o Deus homem, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Vocês estão me acompanhando até aqui? Onde mais isso pode ser visto? Bom, isso nos leva ao texto da Natividade. Nós queremos conversar a partir de agora sobre aquela conversa que o anjo Gabriel teve com Maria. E quero que os meus irmãos me acompanhem em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 28. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 28. Quero que vocês me acompanhem, por favor. Vocês estão comigo? O texto diz: E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Alegra-te é uma saudação corriqueira da época. É como se o anjo tivesse entrado na casa de Maria, como um amigo faz na casa do seu amigo, e tivesse dito assim: Bom dia, boa tarde, boa noite, como você está? Saudações, aquele abraço, aquele aperto de mão, coisa que nós estamos impedidos por hora de fazer, mas foi basicamente isso que o anjo fez na casa de Maria, quando disse: saudações, muito favorecida, alegra-te, muito favorecida. Bom, a primeira coisa, portanto, que Maria ouve nesse encontro com o anjo Gabriel é exatamente uma mensagem de fortalecimento. Muito favorecida, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Esta expressão muito favorecida foi traduzida por Jerônimo na Vulgata antiga, na Vulgata latina, né? Como cheia de graça. Como cheia de graça. A tradução cheia de graça pode não ser uma tradução ruim, mas depende de como você a interpreta. Se você interpreta Maria como cheia de graça, dizendo que ela passou a ser uma fonte de graça, aí isso está completamente equivocado. Se você, por outro lado, entende que cheia de graça significa que Maria foi agraciada, foi muito favorecida, recebeu uma graça espetacular da parte de Deus, então sim, Maria foi uma mulher cheia de graça, muito agraciada, né? Muito favorecida. É claro que esta graça espetacular do chamado de Maria traria dificuldades. Então, ela ouve logo uma palavra de ânimo, no sentido de que o Senhor é contigo. Então, esse chamado espetacular de Maria era, claro, gente, a expressão da graça de Deus. Ela não merecia essa tamanha honra, a honra de ser a mãe do Filho de Deus. Então, é assim que nós devemos começar a ler este alegra-te, muito favorecida, né? Mas, por outro lado, a vocação divina, eu insisto nisso, traria as suas dores, a jovem, razão pela qual lhe foi prometida uma assistência divina, uma presença divina, a graça necessária de Deus estaria com ela para fortalecê-la. O Senhor é contigo. Está no versículo 28. Lá no versículo 29, nós temos a reação de espanto de Maria. Por que Maria se espanta? Né? Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Digamos, ela, em sua humildade, se sabendo pecadora, sabia que não era digna daquele tipo de confronto, de encontro, né? Era alguma coisa que estava além dos seus merecimentos, de suas possibilidades todas. Então é claro que Maria se espanta frente a tudo isso e o seu senso de pecado lhe deixa com esse ar de perplexidade que é aguçado pela presença angélica.
Mas Maria foi acalmada por Gabriel, que no versículo 30 disse o seguinte: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Então, mais uma vez, nós temos aqui no versículo 30 o significado da expressão que está lá no versículo 28. O que significa dizer que Maria foi muito agraciada? Significa que ela achou graça diante de Deus. E quando o anjo diz a Maria que ela achou graça diante de Deus, ele não está dizendo que ela achou mérito diante de Deus. Ela não achou justiça própria diante de Deus. Deus mesmo, em sua decisão graciosa, tinha escolhido aquela jovem em particular para ser o meio pelo qual o Filho de Deus seria dado para todo o povo do Senhor. Então, achaste graça diante de Deus explica o significado de muito favorecida. Os meus irmãos estão me acompanhando? Muito bem. Agora, o que nos interessa mesmo é o que foi dito a Maria sobre a concepção e nascimento de Jesus Cristo. É isso que eu quero que vocês me acompanhem a partir desse momento. Entendemos, gente? Vamos em frente? Em primeiro lugar, foi dito a Maria que ela seria mãe de uma pessoa completa. Isso precisa ser observado por vocês. Foi dito a Maria que ela seria mãe de uma pessoa completa. Eu estou querendo dizer com isso que não foi dito a Maria que ela seria apenas a fonte, apenas a mãe da natureza humana de Jesus. Foi dito a Maria que ela seria a mãe de uma pessoa completa. Versículo 31 diz assim: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Notemos que o anjo Gabriel disse a Maria que ela seria mãe, eu repito, de uma pessoa completa. Você vai dar à luz a um filho. Você não vai dar à luz apenas a uma natureza humana. Você vai dar à luz a um filho e ele se chamaria Jesus. Você o chamará de Jesus. Segundo o Evangelho de Mateus, quem chamaria Jesus de Jesus seria José. Lucas diz que Maria também chamaria Jesus de Jesus. Então nós temos uma perfeita, digamos, compatibilidade aqui. Tanto José quanto Maria nomeariam o menino de Jesus. E esse menino é um ser completo. Ele tem nome. Ele se chamaria Jesus. Então ela não apenas geraria a natureza humana do Salvador. Ou seja, meus irmãos, um ser completo, chamado Jesus, seria gerado no ventre da Virgem. O nome Jesus não é explicado na passagem de Lucas, mas é explicado na passagem de Mateus, não é? Mateus é que explica por que Jesus se chamaria de Jesus, para já indicar que o fruto do ventre da Virgem seria o Salvador do seu povo. Então, eis a razão pela qual Jesus se chamaria Jesus, não é? E perceba comigo, se Jesus é chamado Jesus porque ele seria o Salvador do seu povo, isso já indica que Maria não seria mãe apenas de Jesus quanto à natureza humana, porque a natureza humana sozinha não poderia salvar o povo de Deus. O Salvador é o Deus homem. O Salvador é o Deus homem. Então, esse ente inteiro, completo, seria concebido por Maria e 9 meses depois ela o daria à luz, como todas as mães fazem com relação a todas as crianças. Por isso, Lucas capítulo 2, versículo 6, indica o momento quando se completaram os dias de Maria para que ela desse à luz. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Sim ou não? Então, nós devemos, digamos, abandonar a ideia de que Maria era a mãe de Jesus apenas no que diz respeito à natureza humana. A Maria foi prometido uma pessoa completa. Uma pessoa completa que tem nome.
uma pessoa completa que tem nome que passaria 9 meses no seu ventre. E depois de 9 meses, ela daria à luz a esse ente completo. Estão me acompanhando? Vamos ver. Claro que isso carece de uma explicação ainda, não é? Vamos acompanhando no texto. Em segundo lugar, foi dito a Maria que o filho que ela geraria era tanto o filho de Deus como o filho de Davi. Está, por exemplo, no versículo 32. Acompanhe comigo. Este será grande. Opa! O ente completo, o anjo está dizendo, será grande. A grandeza de Jesus já havia sido profetizada lá no Antigo Testamento, não é? Capítulo 9 de Isaías, por exemplo, ele será o Deus forte, o Pai da eternidade, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o governo sobre seus ombros. Opa! Esta grandeza do ente concebido por Maria já havia sido predita lá no Antigo Testamento. Agora eu quero que vocês notem que na continuação do versículo 32 tem o seguinte: e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Opa! Essa dupla paternidade de Jesus é revelada para que nós reconheçamos a sua dupla natureza. É dito, por um lado, que ele é filho do Altíssimo. Esse nome divino acontece com frequência no Antigo Testamento. É dito, por exemplo, em Gênesis capítulo 14, que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E agora nós estamos ouvindo que esse ente que Maria conceberia e geraria e daria à luz é o Filho do Altíssimo, eu entendo, para indicar com isso a sua divindade, para indicar com isso que a sua natureza é pré-encarnada e é eterna, e que a encarnação não alterou esse fato e não alteraria esse fato. Então, quando o Cristo eterno, quando o Verbo eterno encarnou, esta encarnação não iria trazer qualquer dificuldade para a sua natureza divina, porque ele é o filho do Altíssimo. Embora nós ainda vamos pensar sobre isso posteriormente, esta encarnação tenha, digamos, ocultado a glória da divindade do Salvador. Em alguns momentos esta glória foi revelada, mas esta não foi a regra a partir da sua encarnação. Mas que essa glória foi revelada, foi. Em João, por exemplo, capítulo 1, versículo 14, voltando para o texto joanino, disse: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. É possível que João estivesse nesse momento pensando, por exemplo, no evento da transfiguração. Nós vimos a sua glória, mas é verdade que esta glória estava em regra oculta na natureza humana. Mas o que quero dizer é o seguinte, preste atenção nisso. Em Lucas 1,32, a natureza divina de Jesus é dita em termos dele ser filho do Altíssimo, fato não alterado pela encarnação. Agora, também no versículo 32 é dito que Jesus é quem mais? Ele é o que mais, gente? Além de ser filho do Altíssimo, é dito que ele é filho de Davi. Porque diz-nos ali que Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele é filho de Deus por sua divindade, e ele é filho de Davi por sua humanidade. Dizer que Jesus é filho de Davi se prestaria, a princípio, a afirmar, digamos, a realeza de Jesus.
né? Agora, não apenas isso. Lucas não pode estar querendo dizer só isso, porque se Jesus fosse filho biológico de José, ele também seria filho de Davi quanto a esta realeza. A questão aqui envolvida no texto, me parece, é que Lucas quer dizer mais do que isso. Lucas quer chegar a afirmar que a natureza humana de Jesus veio da descendência de Davi e por isso ele pode ser dito como filho de Davi, numa linguagem que se aproxima de Romanos capítulo 1, versículo 3, o texto que lemos a princípio, se lembram? Segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, o que nós temos no versículo 32 é basicamente o seguinte: o filho gerado por Maria é filho de Deus, é filho do Altíssimo, é divino. E o filho gerado por Maria é humano, é filho de Davi também. Segundo a carne, ele veio da descendência de Davi. Então, eu estou querendo confirmar com os meus irmãos, ratificar com os meus irmãos, e Lucas está dizendo que Maria foi mãe desde a concepção de um ente completo. Vocês estão me entendendo? Sim ou não, gente? Então parece haver sentido na palavra dos pais no concílio de Calcedônia. Estão lembrados qual é? Mãe de Deus. Mãe de Deus. Embora, eu repito, o que os pais disseram não é assim, como Maria é exaltada. O que os pais disseram foi o seguinte: como o Filho de Deus recebeu a encarnação, recebeu verdadeira humanidade na concepção. Foi a partir dali, da concepção, que o Verbo se tornou o Deus homem. Em terceiro lugar, eu quero que você avance comigo ao versículo 33, o texto diz que esse ente completo haveria de reinar eternamente, de ser um rei eterno. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim, diz o versículo 33. Veja que em um curto versículo é dito duas vezes que a pessoa completa de Jesus ele é filho de Deus e filho de Davi. Ele é verdadeiro homem e ele é verdadeiro Deus. E esta pessoa completa, a quem Maria haveria de conceber e dar à luz, diz o texto, reinaria eternamente. E isso é dito de duas maneiras no mesmo versículo. Primeiro é dito que ele reinará para sempre. Segundo é dito que seu reinado não terá fim. Veja que o texto afirma, em outras palavras, que o Jesus inteiro, completo, o Deus homem, é um rei eterno, meus irmãos. O Deus homem é um rei eterno. E isso só pode significar que a união das duas naturezas seria para todo sempre. A partir do momento em que Jesus encarnou, a partir do momento em que Jesus foi concebido no ventre da Virgem, nunca mais ele deixaria de ser o Deus homem. E é esse Deus homem que é o Rei eterno. Eu quero que você se recorde que o apóstolo Paulo, em 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 17, e também em 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 16, nesses dois textos, ele fala da imortalidade de Deus. No capítulo 1, versículo 17, ele diz que Deus é o Rei eterno. Lá no capítulo 6, versículo 16, mais uma vez é repetida a afirmação da imortalidade de Deus. Vocês estão lembrados desse texto, não é? Pois bem, isso nos faz concluir
que Jesus, segundo as palavras de Gabriel a Maria, seria um rei eterno, tal como somente Deus pode ser. Então é por isso que somente Jesus cumpre de maneira completa a promessa de Deus a Davi, tal como colocado ali em 2 de Samuel, capítulo 7. Então, nós temos em 2 de Samuel, capítulo 7, uma profecia que se cumpre em 2 tempos. No primeiro tempo, a profecia se refere mais imediatamente a Salomão. Mas pelos termos da promessa de Deus a Davi, e Deus disse que não mentiria a Davi. Pelo contrário, que juraria. O salmista diz isso: jurei por minha santidade. E pelos termos da promessa de Deus a Davi, é claro que Salomão não poderia ser o cumprimento final da promessa. Porque eu estou lendo o 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 e 13, que dizem assim: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. É claro que a gente fica pensando em Salomão, não é? A gente fica pensando em Salomão. Versículo 13: este edificará uma casa ao meu nome. Agora, aquilo que está sendo dito na segunda parte do versículo 13 não pode ser uma referência que se circunscreve a Salomão, porque a segunda parte do versículo 13 diz: e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então, quando Gabriel disse a Maria que o ente que ela haveria de conceber e dar à luz seria um rei eterno, é claro que esta é uma referência à promessa que Deus havia feito a Davi. De todo modo, quero que os meus irmãos entendam que o ente santo que Maria haveria de conceber, segundo as palavras de Gabriel, seria um rei eterno. Em quarto lugar, eu quero já terminar com os meus irmãos aqui. Em quarto lugar, a concepção do ente Jesus Cristo, vocês vão ver, seria fruto de uma obra sobrenatural. É isso que nós temos nos versículos 34 e logo no início do versículo 35. Me acompanhe, por favor. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Opa! Esse texto carece de uma atenção da nossa parte. É claro que o espanto de Maria é totalmente procedente, porque ela nunca tinha ouvido falar de uma história semelhante. As histórias mitológicas que tratam dos filhos dos deuses sempre acontecem no contexto de relações sexuais. Então ela nunca tinha ouvido falar de uma história destas. Então é muito natural que ela se espantasse, e o seu espanto residia no fato de que Maria não tinha tido ainda, pelo menos, relação com homem algum, diz o texto. Então, se algo daquele porte haveria de ocorrer, não seria por meios naturais, portanto. Vocês estão me acompanhando, não é? Então, como é que seria? O texto nos diz simplesmente numa linguagem, digamos, possível, numa linguagem humana possível, e por meio de uma forma em que a nossa mente pôde captar. Além disso, gente, aquilo que de fato aconteceu está para além da nossa capacidade de compreensão. O que pode ser dito a respeito numa linguagem humana e que pode ser aceito pela compreensão humana, captado pela compreensão humana?
aquilo que poderia ser dito e compreendido está exatamente aqui no versículo 35. Primeira parte: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Ou seja, a concepção de Jesus foi um portento, foi uma maravilha da onipotência divina que de modo insondável, de modo poderoso, por meio do Espírito Santo, Deus acresceu a natureza divina do Redentor à natureza humana, unindo as duas naturezas de uma vez por todas no único ente, Jesus Cristo. Agora, você pode perceber que isso diz muito pouco. Pastor, fala mais alguma coisa aí, né? Explica aí mais alguma coisa. Como é que isto aconteceu? Olha, meus irmãos, a sobrenaturalidade do fato e do feito poderoso do Espírito reside exatamente aqui na palavra sombra. A palavra sombra talvez explique, pelo menos, coloque um ponto final em nossa curiosidade, né? Porque o texto diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Aqui está a síntese da sobrenaturalidade do fato. E esta palavra, ela embora não explique muito, ela serve pelo menos para um propósito, porque ela pretende excluir qualquer elemento físico no que Deus está operando sozinho, miraculosamente, poderosamente no ventre da Virgem. É como se Lucas estivesse dizendo assim: vocês retirem qualquer possibilidade de intervenção física. Não foi como se Deus tivesse dado uma injeção física no ventre de Maria. Todo tipo de intervenção física precisa ser excluído pelo uso da palavra sombra. E isso é o que pode ser dito. Então, preste atenção. O que aconteceu ali naquele momento? O que aconteceu foi o seguinte: uma substância que continha todas as propriedades da natureza humana foi acrescida à pessoa divina, com natureza divina, de forma que o Redentor passou a ser verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e que essa ação do Espírito fez com que as duas naturezas ficassem unidas para sempre. Aqui está o Deus homem, o Rei eterno. Elas ficaram unidas para sempre. A natureza que veio de Deus e a natureza que veio de Maria, de modo que desde então, nunca mais, essas duas naturezas se separarão, porque a partir de então, o que há, o ente que existe, é o Deus homem. É exatamente porque a natureza humana de Jesus foi sobrenaturalmente unida à sua natureza divina, pela ação do Espírito Santo, que ele foi o único da descendência de Adão, segundo a sua natureza humana, a nascer como ente santo. Olha o que está no versículo 35, segunda parte. Pois também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A sobrenaturalidade da misteriosa obra divina na encarnação, meus irmãos, em unir a natureza humana de Jesus à divina, é que tornou possível a santidade daquele que estava para nascer do ventre da Virgem.
Eu quero saber se vocês me entenderam, sim ou não. Deu para perceber que nós estamos falando de alguma coisa que a nossa mente sabe muito pouco, não é? Mas algumas proposições podem ser colhidas do nosso texto. Primeiro, desde a concepção, Maria foi mãe de uma pessoa completa, não apenas da natureza humana de Jesus. Então faz sentido a expressão Maria, Mãe de Deus. Segundo, o ente completo que Maria concebeu e deu à luz é o Filho de Deus, segundo a sua natureza divina, e é o filho de Davi, segundo a sua natureza humana. Esse ente completo, Jesus Cristo, Deus homem, já reina sobre o seu povo. E reinará para todo sempre sobre o seu povo. Por fim, a concepção do ente Jesus Cristo foi fruto de uma obra sobrenatural, misteriosa, sobre a qual nós sabemos nada, e poderosa, pela qual a natureza humana que Jesus recebeu de Maria foi acrescida no ventre da Virgem de maneira indissociável e eterna à natureza divina do Redentor. De modo que, depois da encarnação, Jesus nunca mais foi o mesmo. E você sabe por que ele fez isso? Por amor. Ele fez isso por amor. Ele fez por amor. Ele se tornou Deus homem por nós. A sua natureza divina não carecia de mais nada. Ele não foi enriquecido na encarnação. Pelo contrário. A encarnação envolveu uma fase de humilhação. Mas ele topou fazer. Por amor. Então, meus irmãos precisam saber disso. O Deus homem ama vocês. Vamos falar com Deus. Pai de amor, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por tua palavra. Nós carecemos da tua palavra com um desespero absoluto. Nós necessitamos dela para viver, Senhor.